Olá, eu sou o Charles Celante, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós damos continuidade a um quadro que agora tem um nome, que é Quinta do Livro. A gente decidiu organizar a pauta do canal e agora às quintas-feiras eu vou trabalhar com vocês algum livro. Como eu disse, alguns livros inteiros, dependendo do conteúdo dele, e alguns livros eu posso acabar partindo em algumas partes, e então eu vou trabalhar eles de forma um pouco mais pontual, de acordo com como a minha leitura vai avançando. O livro de hoje é um livro muito famoso, segundo a capa dele, tem mais de 50 milhões de exemplares vendidos, e é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Eu até preciso contar um pouquinho da minha experiência. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Instituto Dale Carnegie, junto de um outro instituto, que é um instituto parceiro, que é o Instituto Eneagrama. Eu trabalhei como consultor, especialmente do Eneagrama, e foi um período muito bacana da minha vida. Eu não tive a oportunidade de fazer o treinamento do Dale Carnegie, não tive a oportunidade de fazer nenhum treinamento do Instituto Dale Carnegie, eu fiquei pouquíssimo tempo, mas muito me interessa esse assunto e pela primeira vez eu sentei para ler de fato o livro. Então é muito bacana, eu conheci muitas pessoas, pessoas muito boas inclusive, que fizeram os treinamentos e lendo o livro eu consigo reconhecer atitudes delas partindo dos princípios desse livro. Então é muito bacana, tá sendo uma experiência muito gostosa ler esse livro para mim. Tem um gosto de nostalgia, assim, muito legal. Então vamos lá. Dale Carnegie. Como eu falei para vocês, a gente sempre vai primeiro ver o autor para poder entender como que ele escreveu esse livro, qual período ele viveu, o que levou ele a escrever esse livro, um pouquinho da história de vida. Então eu vou usar minha colinha aqui para eu não me perder. Dale Carnegie nasceu em 1888 e faleceu em 1955 nos Estados Unidos. Alguns destaques então desse período. A gente está falando de final do século XIX, início do século XX. Ele viveu toda a primeira metade do século XX, então ele viu a Primeira Guerra Mundial, viu o surgimento do comunismo na Rússia, viu a quebra da Bolsa de Nova York de 1929, viu a própria Segunda Guerra Mundial. Ele viveu todo esse período, certo? E uma coisa que me chamou muito a atenção na história do Dale Carnegie, diferente da história do Napoleão Hill, que eu falei no livro Mais Esperto que o Diabo, ele não tem assim um grande fato que chame a atenção. Por exemplo, o Napoleão Hill pegou a missão para si de entrevistar empresários de sucesso, empresários que fracassaram. Ele entrevistou mais de 16 mil empresários, segundo conta a história. Já o Dale não tem nada assim, nossa, um baita projeto que chame super atenção. Mas o que mais me chamou a atenção na história do Dale foi a decisão e a constância. O Dale teve uma vida muito decidida e muito constante. Ele sabia muito bem o que ele queria e ele partiu desse princípio para formar pessoas, para ensinar pessoas a se relacionarem com pessoas. E isso chamou muito a minha atenção, eu achei muito legal e dá para ver como a escrita dele reflete isso. Esse é um livro extremamente simples de ser lido, eu gosto de deixar isso bem claro. É muito tranquila a leitura, eu não estou tendo dificuldade nenhuma e é muito gostosa. Eu estava lendo ele noite, não ontem, enfim, 2 noites atrás, e bati 60 páginas assim num tapa. Quando eu vi, eu já tinha lido esse tanto e já estava tarde e eu precisava ir dormir. É uma leitura muito gostosa, muito fluida, muito legal. Então vamos lá. Esse livro, basicamente, pelo que eu estou vendo até agora, eu já li, sei lá, quase metade dele, ele é baseado em conselhos e explicações com exemplos práticos do porquê esses conselhos funcionam, de uma forma bem simples. Então, eu vou trazer para vocês agora a primeira parte, que é um trecho que tem como título, por assim dizer, Técnicas Fundamentais para Lidar com as Pessoas. Então, ele divide esses assuntos em subtópicos, que são o que ele chama de princípios. Eu vou trabalhar com vocês hoje 3 princípios que estão dentro das técnicas fundamentais para lidar com as pessoas. O primeiro princípio diz o seguinte: não fale mal dos outros, não reclame e não condene. Isso é interessante porque é basicamente o que a gente mais faz na nossa vida, ou pelo menos eu e acredito que uma boa parte das pessoas mais façam na vida. O que ele quer dizer com isso? O que eu pude depreender disso?
que você fazendo uma crítica, você fazendo uma repreensão às pessoas, especialmente se a pessoa não te pediu a sua opinião, você muito mais causa o afastamento da pessoa do que propriamente uma melhora nas atitudes dela. É muito mais fácil você danificar uma relação com alguém se você critica aquela pessoa do que se você faz um elogio a um ponto positivo dela. Parece óbvio, mas a gente precisa parar para pensar no quanto nós gastamos mais tempo criticando. Tanto que existe um conceito que é, assim, eu acho até um conceito besta, que é o conceito da crítica construtiva. A gente utiliza disso para poder ficar falando mal das pessoas para as próprias pessoas. Ah, não, mas olha, é uma crítica construtiva. Ficou uma droga tudo isso que você fez. Não consigo ver nada de positivo, tá? Então da próxima vez vê se melhora. E aí você chama isso de crítica construtiva e sai sorrindo ainda, achando que fez uma grande coisa e não uma bela de uma cagada na vida da pessoa. O que ele quer dizer com isso? Que você consegue fazer com que as pessoas se tornem melhores ao seu redor, você consegue causar um efeito positivo na vida das pessoas, muito mais se você incentiva elas a continuarem as coisas positivas que elas fazem, do que você gastando tempo e energia dando de dedo na cara delas. E, além, isso entra muito no não condene e no não fale mal dos outros. E, com relação ao não reclame, fica muito óbvio. Ninguém gosta de ter alguém reclamando do lado. Ninguém gosta de uma pessoa reclamona. E eu preciso deixar isso muito claro. Se você tem como prática diária ficar reclamando de tudo, para. Ninguém gosta de ficar ouvindo reclamação. Ninguém. Se você enxerga algum problema, você tem duas opções. Primeira, ou você aceita ele e convive com ele, ou você faz alguma coisa para mudar o problema. Pronto! Reclamar não se encaixa em nenhuma dessas duas opções. Reclamar não é saudável, não te faz bem e não faz bem para as pessoas ao seu redor. Beleza? Presta atenção nisso, presta atenção no quanto você tem apontado muito mais as coisas negativas das pessoas e reclamado mais do que você tem elogiado e agradecido pelas coisas boas que você tem. Ou agido para mudar as coisas com as quais você não está feliz. Presta atenção nisso. Esse princípio, apesar de muito simples, é provavelmente o principal princípio que a gente vai encontrar nesse livro, porque ele faz referência a tudo nas nossas relações humanas. Mas vamos continuar. O segundo princípio que chama muito atenção e é muito bacana que ele traz aqui é aprecie honesta e sinceramente. Aqui parece, de novo, parece uma coisa óbvia e besta, mas a gente precisa ressaltar. Todas as pessoas gostam de se sentir importantes, diz o Dale Carnegie, e faz muito sentido. Todo mundo gosta de ser apreciado por alguma coisa. Por exemplo, se você é uma mãe que faz um almoço gostoso para sua família, não é gostoso que as pessoas venham e elogiem a sua comida e agradeçam por você ter feito a comida? Se você é sei lá, um taxista e você é atencioso com as pessoas, não é bacana que alguém chegue até você e agradeça pelo bom serviço prestado? Enfim, a gente pode usar N exemplos aqui, qualquer coisa que seja. Não é bom ser apreciado? Você não gosta de ser apreciado? Não estou falando de bajulação, até o autor aqui ele traz que elogio é diferente de bajulação. Não estou falando de ser bajulado, porque bajular alguém é fazer um elogio, né, com base falsa. Já o elogio tem uma base verdadeira, um elogio de verdade. Então, um elogio sincero e verdadeiro vai encorajar a pessoa. Vai fazer com que a pessoa se sinta bem e ela vai se sentir muito mais impelida a repetir aquele ato positivo. Percebem como está diretamente linkado a não sair fazendo críticas a todo mundo? A não sair falando mal de todo mundo? Pare de gastar energia em criticar e passe a gastar mais energia a elogiar as coisas positivas. E segundo o autor, você vai perceber efeitos positivos gigantescos, porque todo mundo gosta de se sentir importante, todo mundo gosta de se sentir valorizado, apreciado. Não precisa ser bajulação. Se você não tem nada de positivo para dizer naquele momento, porque você está explodindo de raiva, ou enfim, não fala nada. Então não elogie também, não bajule. Agora, quando você percebe algo positivo e você está numa energia que você consegue transmitir isso, não perca tempo, vai e elogie a pessoa.
que você vai colher efeitos positivos, aquela pessoa vai colher efeitos positivos. O que é muito legal do livro é esse influenciar pessoas às vezes parece como algo negativo, eu vou manipular as pessoas. Não é esse o objetivo. É influenciar pessoas a serem melhores. É influenciar pessoas a também elogiarem outras pessoas, a também valorizarem o que há de positivo. Beleza? E aqui tem o terceiro princípio que é muito bacana e muito útil também, que diz o seguinte: desperte um forte desejo na outra pessoa. Ele parece meio confuso, né? Desperte um forte desejo. Um forte desejo para quê? Quando você vai falar com alguém, perceba que é muito mais fácil você conversar com uma pessoa se você entra em algum assunto que aquela pessoa gosta. Então, por exemplo, você tem, sei lá, um amigo seu que gosta muito de carros. É muito mais fácil você conversar com ele se você estiver falando sobre carros. Ah, sei lá, pede dica para ele, você quer comprar um carro, quer trocar de carro, pede uma dica para ele, qual carro é bom? Eu preciso de um carro para viajar bastante, qual que você me recomenda? E sei lá, sai falando de carro. Ou um amigo que gosta de futebol, fala de futebol, gosta da religião, é participativo, ativo, vai falar de Deus, vai pedir, tirar alguma dúvida. Então, quando você fala com uma pessoa sobre um assunto que ela gosta, ela se sente muito mais envolvida. E aí, se você quer motivar alguém a fazer alguma coisa, é muito mais fácil que você parta de alguma coisa que aquela pessoa gosta ou quer. Até aqui no livro, eu vou achar aqui para vocês um exemplo prático que ele dá. Então, aqui ele traz um exemplo muito bacana de um filho que não queria, uma criança que não queria ir para a escola. E parece que ia começar as aulas e não queria ir. E aí os pais falaram, podiam ter imposto a ele, você vai para a escola porque você tem que ir e acabou. Mas eles preferiram dar a volta no menino, por assim dizer, e começar a trazer para ele que na escola ele faria muitas coisas das quais ele gostava. Então, por exemplo, lá na escola ele era criança, ele ia fazer pintura a dedo, ele ia poder jogar bola com os amigos, ele ia poder estar com outras crianças e brincar, e todas essas coisas ele gostava. Então eles partiram de algo que o próprio filho já gostava, de assuntos que ele gostava, e conseguiram fazer com que ele associasse a escola a essas coisas positivas. E veja, eles não mentiram. Mas na escola crianças pintam a dedo, crianças jogam bola, brincam, crianças têm outros amiguinhos. Então, apenas mostraram para o filho uma parte da realidade que ele não estava conseguindo enxergar. Dessa forma, nós conseguimos influenciar pessoas de forma positiva, é claro, nós conseguimos levar pessoas a se colocarem em outras situações, em serem impelidas a agirem se nós utilizarmos de coisas que elas gostam. Então, eu preciso ganhar muito dinheiro. Como que eu vou ganhar muito dinheiro? Eu sou muito bom em ensinar, então, sei lá, vou gravar cursos para as pessoas. Uma possibilidade. Eu sou muito bom em ser mecânico, então eu vou, sei lá, abrir uma mecânica e vou ser o melhor mecânico de todos para ganhar fama, para muita gente vir. Enfim, percebe como se torna mais fácil você trabalhar as relações quando você se utiliza daquilo que as pessoas já fazem bem, daquilo que elas já gostam. E eu achei muito bacana esses princípios porque eles norteiam muito das nossas atitudes. Se nós pararmos para pensar, e por exemplo, se a gente simplesmente decidir parar de reclamar, que está no princípio 1, a gente já vai estar tendo um avanço gigantesco. É muito legal, o livro ele detalha muito mais, eu recomendo para você ler esse livro mesmo, fica à vontade, é um baita de um livro, eu estou gostando muito da leitura, e aqui eu só quis dar essas pinceladas dos 3 princípios, mais para frente a gente vai se aprofundar em outros trechos do livro. Mas para fazer isso, faz esse exercício. Essa semana, daqui até a próxima quinta do livro, tente não reclamar. Eu sei que você vai porque eu vou também, mas tente reclamar menos. E comece a perceber que tipo de efeito positivo você vai ter. Faça um elogio sincero. Se um amigo seu fez uma coisa boa, ou seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu filho, enfim, seu irmão, faça um elogio sincero de alguma coisa. Elogie alguém por algo que ela fez de bom, de positivo, e veja que tipo de fruto você vai colher. Se tiver vontade, conta pra gente nos comentários. Fica à vontade que vai ser muito bacana a gente compartilhar esse tipo de experiência. Hoje eu fico por aqui, então esse é o primeiro trecho do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. A gente vai voltar a falar desse livro com certeza, eu pretendo trazê-lo em outras quintas do livro. Se você não está inscrito no canal, se inscreva,
Fica à vontade, ativa as notificações, ativa o sininho para receber as notificações. Comenta aí se você já leu esse livro, se você já fez algum treinamento da Dale Carnegie. Também dá um joinha, a Camila me lembrou aqui, dá um joinha aí no vídeo, dá um like para que o YouTube entregue para mais pessoas. E a gente se vê na próxima terça-feira com mais algum assunto de inteligência emocional. Eu vou ficando por aqui, fique com Deus e um grande abraço.